Então, lembrando que a gente está numa aula de projeto de vida, hoje é 10 de maio, né? A gente vai continuar a aula sobre cidadania, a gente vai encerrar hoje esse assunto. E agora a gente vai direto para os direitos mesmo, tá? Os direitos do cidadão. Entre os direitos do cidadão está o voto, uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro. Votar nos direitos eleitorais votar nos períodos eleitorais é um direito, mas também um dever. Então, o direito ao voto, ele é um direito político, tá? Faz parte de um dos 3 principais direitos que a gente tem, que é o direito civil, político e social. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, o voto é obrigatório a maiores de 18 anos e é facultativo a analfabetos, maiores de 70 e maiores de 16 anos. Então, esse facultativo quer dizer que ele não é obrigatório, né? Você vai se você entender que precisa fazer, tá? Precisa votar. Pessoas estrangeiras ou que prestam serviço militar obrigatório são proibidas de votar. Então, no nosso território, só quem não pode votar são as pessoas que pregam, que são estrangeiras ou que estão no serviço obrigatório, tá? O voto tem o mesmo valor para todos os cidadãos, não importando sua classe social, fé religiosa, grau de instrução, etnia e gênero. Então, aqui está destacando que o voto ele é universal, ou seja, ele não tem recorte de gênero, de classe, de raça, né? Independente de que gênero você é, de que religião você pertence, seu voto vale da mesma forma. Ao votar, o cidadão tem a oportunidade de participar da escolha de quem vai representá-lo nos poderes executivo e legislativo. Ou seja, então, a gente vive num sistema presidencialista, né? Republicano, presidencialista, na qual nós elegemos os nossos representantes. E no Brasil, por exemplo, a gente elege os poderes executivos, né, que são presidente, governador e prefeito, o presidente em nível federal, o governador em nível estadual e o prefeito em nível municipal. E nós elegemos também os nossos congressistas, né, que são os deputados federal e senador em nível federal, né? Deputado estadual em nível estadual, dentro do estado, e o vereador em nível municipal. A intenção desse voto é eleger essas pessoas para zelar pelos interesses de todos nós, né? Nas várias instâncias aí da vida. Inclusive para garantir que eles cumpram com a legislação que prevê todos os direitos para o cidadão, né? E garantir esses direitos e preservar. E o modelo legislativo do Brasil é formado em nível federal pelo Congresso Nacional e pela Câmara dos Deputados. Na verdade, a gente é bicameral, né? A gente tem 2 câmaras, uma do Senado e uma do Congresso, né? Que é dos deputados federais. Essas câmeras são representadas por aquela imagem de Brasília que tem 2 tigelas, uma de cara para cima, né, uma tigela para cima e uma emborcada para baixo, tá? Ela ali representa as 2 câmaras de Brasília. Pelos Câmara dos Deputados, onde começam a tramitar os projetos de lei, e pelo Senado Federal, onde as leis são revisadas. Então, normalmente uma PL, né, projeto de lei, quando ele é colocado em tramitação, né, ele passa pela Câmara dos Deputados, no Congresso, e ele vai para o Senado Federal para ser revisado. Em nível estadual, o modelo legislativo ele é constituído pela Assembleia Legislativa e em nível municipal pela Câmara dos Vereadores. Então, isso todas as cidades têm, né? Em países de regimes democráticos representativos, os partidos políticos, organizações voltadas à disputa do controle legítimo do governo em um processo eleitoral, constituem a parte essencial de sua organização. Ou seja, qual a importância do partido num regime democrático, né, representativo? Os partidos são
os grupos que mobilizam essas forças, né, e essas suas ideologias para lançar candidatos que possam representar o seu projeto político, né, a ideia que você tem de como governar uma sociedade. Então, os partidos existem para isso, para garantir uma rotatividade no poder e para representar os grupos sociais dentro dos segmentos que eles lutam, né, dentro das suas expectativas, né. É para isso que existem os partidos políticos, né, para que nós possamos escolher dentro desses partidos os melhores projetos políticos para organizar a sociedade, o que tem a ver conosco, né. No Brasil, os cargos eletivos para o Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, e para o Legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Essa é a forma como a gente tinha explicado, né, como é que se divide o poder aqui, né, os 3 poderes, né. Aqui tem falta o judiciário, mas mais à frente vai ser falado sobre ele. Pode dizer assim que o voto é um direito do cidadão e a participação política é um dever, né. Então, assim como na Constituição Federal de 88 nós temos direitos ali, né, representados, nós também temos os nossos deveres, né. Por exemplo, o estudante, ele tem o direito de estudar e ele tem o dever também de estudar. O direito de estudar, ele é garantido através da família que o matricula na escola e deve zelar para que ele mantenha-se lá, né. E a obrigação é o estudo, né, tem que estudar. Aí a gente tem uma charge, na verdade é uma tirinha, né, do Armandinho, que depois vocês podem observar, né, que é uma crítica feita pelo Alexandre, né, que é quem cria o Armandinho, que fala assim: mais poder para o povo, me poupe, esse povo não sabe nem votar. E o Armandinho diz: mãe, esse povo por acaso não somos nós? Então, uma crítica sobre a nossa participação política, né. Mas enfim, o que é saber votar, né? É uma coisa muito complexa hoje em dia, né. Saber votar é algo que precisa ser discutido ainda. E aí a segunda parte do texto é sobre participação na sociedade, né? Já que nós estamos falando de direitos e deveres, então qual é a participação do cidadão, né? Em uma sociedade, todas as pessoas possuem direitos e deveres, e tudo o que fazem compreende essas implicações para si mesmas e para os demais. Participar da vida em sociedade é essencial para transformar uma realidade e é uma maneira de praticar a cidadania. Então, aqui, a cidadania, ela é vista como algo que se exerce, né? Ela não é estática, ela não é parada, né? Ela é um exercício. Para a gente conseguir conviver bem em sociedade, é preciso praticar a cidadania, exercer os seus direitos e seus deveres, né? Inclusive questionando esses direitos e lutar por eles. Entre 2017 e 2018, o Instituto de Humanidades 360 e a empresa britânica The Economist Intelligence realizaram o primeiro estudo sobre o índice de participação cidadã nas Américas. Eles buscavam respostas às seguintes perguntas: qual o nível de engajamento político e social dos cidadãos do continente americano, né? Essa era a tese para ser estudada, né? Como o Estado e sociedade lidam com questões como liberdade de expressão, participação feminina na política, proteção aos direitos das minorias e garantia do acesso a serviços públicos. Essa era a curiosidade deles. Então, foi feito um ranking, né? E aí o Brasil ficou na 5ª posição, por conta da nota baixa nos quesitos legislação para a participação cidadã e percepção da população sobre o exercício da cidadania. Então, na verdade, o Brasil ainda é carente de legislação para que a gente possa participar, né, das decisões, e a população ainda não entende qual é o exercício da cidadania, qual é o seu papel enquanto cidadão, né, segundo essa pesquisa. No entanto, teve ótima avaliação no quesito como a cidadania é exercida na prática. Nesse quesito a gente foi bem. E percepção da população sobre o exercício da cidadania. No entanto, teve ótima avaliação no quesito como a cidadania é exercida na prática, indicando o alto nível de engajamento dos jovens brasileiros. Aí tem uma perguntinha aqui, né?
Como você tem exercido a sua cidadania? É uma pergunta retórica para que você possa pensar sobre isso, né? Assim como atuar de forma autônoma e protagonista em seu projeto de vida é essencial para a autenticidade dele, exercer efetivamente a cidadania e é fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, falando do papel importante que tem a cidadania na vida da gente. E a última parte do texto é extensão da cidadania. Como cidadão, é essencial compreender que você faz parte de um complexo organismo chamado coletividade, em que tem direitos e deveres, para que contribua efetivamente para a justiça e para o bem comum. Dessa forma, é importante não pensar somente em si. Uma postura cidadã presume estar atento para garantir o direito de outra pessoa, para que outra pessoa seja preservada, como ao denunciar um roubo, um caso de violência doméstica, e lutar para conquistar novos direitos, como elaborar uma petição online por causas coletivas. E aí o texto, após essa apresentação, você fala sobre a cidadania, ele traz algumas atividades, umas questões que chama-se na prática. A primeira fala sobre engajar-se no debate, sobre questões sociais, e aí faz algumas provocações para que haja um debate entre a turma, tá? Eu vou enviar essas atividades para vocês. E a última parte aqui do texto é cidadania e justiça andam juntas. Para entender melhor os conceitos de cidadania, é importante compreender algumas distinções, algumas diferenças no caso. A primeira delas é entre direitos e privilégios. Os direitos são normas válidas para todos, enquanto que os privilégios beneficiam somente um grupo. Por exemplo, isentar um grupo de pagar impostos sem uma razão fundamental, enquanto todos os outros grupos sociais precisam cumprir essa obrigação, é uma forma de privilégio. E aí existem outros casos, entretanto, em que determinados grupos necessitam de direitos particulares, mas que não se trata de privilégio. Para entender essa situação, é preciso fazer outra distinção entre igualdade e equidade. A igualdade determina que não deve haver diferenças entre os direitos de todos os cidadãos, ou seja, não deve haver privilégios. Para alcançar a justiça, contudo, é necessário exercer a equidade. Ao contrário do privilégio, a equidade não visa favorecer um grupo em detrimento de outro, e sim contribuir para que um grupo desfavorecido possa exercer seus direitos da mesma forma que os restantes. Por exemplo, as mulheres, que existe para promover a equidade entre os gêneros, pois contribui para que essas exerçam seu direito ao trabalho da mesma forma que os homens. Bom, agora a gente vai ver um vídeo do YouTube sobre esse tema e eu fico por aqui e até amanhã.